E aí pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a minha experiência e quais foram os benefícios depois que eu desenvolvi o hábito da leitura. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal explicando um pouco dessa história. Eu também até tenho outros vídeos dando algumas dicas de como você pode desenvolver esse hábito. Mas nesse vídeo específico eu quero falar sobre os benefícios que eu tive. Tanto para inspirar você aí que já está lendo, mas está com dificuldade de desenvolver esse hábito, como também quem nunca nem pensou em desenvolver esse hábito, mas aí que por meio desse vídeo eu quero inspirar você a pensar e começar a desenvolver esse hábito no seu dia a dia. Antes de tudo, pessoal, eu gosto sempre de falar que há uns 6 anos atrás, eu nunca nem tinha lido um livro inteiro na minha vida. Isso para mostrar que eu não era uma pessoa que tinha uma afinidade com leitura. Eu era o tipo de pessoa que lia resumo de paradidático no colégio porque eu tinha preguiça de ler um paradidático de 150 páginas. Você desenvolver o hábito da leitura é um processo. Eu falo aqui de 10 páginas por dia porque foi a forma que eu desenvolvi esse hábito. Mas eu não comecei lendo 10 páginas por dia. Primeiramente eu comecei lendo 3 páginas, depois 5 páginas, e depois eu comecei a ler 10 páginas realmente. E eu falo isso, pessoal, porque muitas vezes a gente começa o hábito já tendo uma certa cobrança de que você precisa ler um certo número de páginas no dia, senão não vai funcionar e você não vai desenvolver o hábito, o que é uma mentira. Porque quando você está começando, por exemplo, na academia, não adianta você começar fazendo uma dieta super regrada, treinando 6 vezes por semana, porque você não vai conseguir se adaptar. Você tem que ir aos poucos, e aos poucos você vai começando a desenvolver. Quando isso se torna parte da sua rotina, é quando você começa a desenvolver realmente uma meta de páginas ou uma meta de exercícios, enfim, o hábito que você está de fato querendo desenvolver. Eu tenho aqui alguns livros que falam sobre hábitos que eu até já falei em vídeos passados, como por exemplo O Poder do Hábito, Hábitos Atômicos, que são muito bons para você entender um pouco mais em como você pode desenvolver um hábito novo. Pessoal, inclusive só falando rapidamente, todos esses livros que eu falo aqui no vídeo, eu deixo meu link de afiliado da Amazon na descrição, para caso você tenha interesse de comprar e ler o livro também. E pessoal, eu nunca fui atrás de fato para ver estudos científicos relacionados aos benefícios da leitura, mas já vi alguns vídeos de pessoas falando que faz muito bem para o cérebro, né, que consegue aumentar tanto o seu repertório, como também a sua inteligência de forma geral. Mas eu não quero só falar desses benefícios, eu quero falar mais da questão da jornada em si. A primeira coisa é que, como eu falei pra vocês, eu nunca tinha lido um livro inteiro antes. Então isso pra mim era um desafio. Eu tinha uma dificuldade de manter a concentração para conseguir ler um livro. É quase como se fosse uma crença de que eu não conseguia ler um livro inteiro, que eu precisava sempre procurar um atalho, como um resumo, ou até mesmo ler o livro pela metade, terminar, mas era algo na minha mente enraizado, como se fosse realmente um desafio que eu tinha que conseguir passar. A partir do momento que eu consegui ler um livro e manter o costume de ler vários livros, isso começou a mudar na minha mente e essa crença foi quebrando, tanto em relação ao livro como também de coisas internas minhas. Eu passei a ser uma pessoa mais disciplinada e com isso eu entendi que não se tratava só da leitura, mas se tratava de um desafio para mim de forma geral. Vou dar o exemplo da academia de novo. Sabe quando você está acima do peso e emagrecer é um desafio que parece que é impossível? Que você tenta fazer dieta, que você tenta melhorar sua alimentação, mas você não consegue? E aí de repente você vira a chave e você começa a ter uma constância e uma disciplina para seguir aquela dieta e ir para a academia todas as semanas. Quando você faz isso e quando você vê o seu peso diminuindo, é muito além da questão da saúde. Vai também uma questão interna, uma questão de que você está conseguindo fazer aquilo que você se propôs desde o início. Isso vai alimentando a sua autoconfiança, porque como eu disse, eu tinha uma crença de que eu não conseguia ler um livro inteiro. Quando eu comecei a ler 1, 2, 3, 4, 5, 10 livros, eu comecei a entender que tudo isso era coisa da minha mente e que eu consegui passar por mais uma barreira dela. Então, se eu passei por uma barreira dela, a minha confiança automaticamente vai aumentar. E é claro que tem os benefícios que são mais óbvios, vamos dizer, que é você aumentar o seu repertório, é você ter mais assunto com as pessoas, você aumentar também o seu nível de conhecimento geral, porque eu acredito muito que quem tem um conhecimento geral sobre as coisas tem uma visão de mundo muito mais ampla e consequentemente vai até mesmo aproveitar melhor as oportunidades, porque você não vai estar enviesado apenas em um caminho, você vai ter contato com vários outros caminhos. Inclusive foi dessa forma que eu comecei a empreender. Antes, quando eu estava trabalhando o CLT, eu não tinha muito um conhecimento de que empreender era algo possível. Eu achava que era algo muito difícil, que as pessoas nasciam com um dom de empreender, que eles já nasciam prontos para aquilo. Mas conforme eu fui lendo livros de empreendedorismo, eu comecei a ver que era algo possível para todas as pessoas. Mesmo que seja algo difícil, e claro que muitas pessoas não vão conseguir,
porque empreender realmente é muito complicado, mas foi a partir desses livros que eu comecei a ter a visão de que eu poderia tentar. Mesmo que não desse certo, antes eu achava que nem tentar eu conseguiria, porque era algo muito distante do que realmente era. Eu achava que era algo que eu não conseguiria nem alcançar. Mas, por conta justamente desse conhecimento que eu tive a coragem de ir empreender. E é exatamente isso que eu estou fazendo agora, e inclusive é por isso que eu não estou mais postando os vídeos. Mas se você está gostando do vídeo, deixa seu like e também se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Você, quando está lendo vários livros de assuntos diferentes, você também começa a aumentar o seu nível de autoconhecimento. Então antes eu achava que eu tinha uma personalidade X. Depois de ler alguns livros e também conseguir ter mais reflexões, tanto em livros de desenvolvimento pessoal como também de literatura, eu comecei a entender que eu tinha uma visão um pouco diferente do que realmente eu era. Eu achava que era uma pessoa que gostava de estabilidade, uma pessoa que queria seguir uma carreira mesmo como CLT, ou então entrar numa multinacional. Mas depois que eu comecei a ler, eu vi que na verdade eu gosto de empreender e eu gosto de tomar risco. A partir dos livros eu consegui encontrar algumas vertentes da minha personalidade que eu não tinha noção, ou que eu tinha noção, mas de forma muito superficial. Vou dar um exemplo aqui de um livro que mudou um pouco minha visão em relação a isso. O livro Essencialismo, ele fala muito sobre você focar no que é essencial. E antes de ler esse livro, eu achava que eu era uma pessoa muito prática e objetiva. Mas, depois que eu li ele, eu percebi que eu não era. Eu percebi que eu era uma pessoa que botava muitas coisas que não eram essenciais na frente de outras coisas que eram essenciais. Sendo que minha vida toda eu achava o contrário. Eu achava que, na verdade, eu era muito mais prático e objetivo do que eu realmente era. Então, ler também é uma forma até mesmo de você quebrar o seu ego. É você entender de que você não sabe de tudo e que você tem muita coisa ainda para aprender. Além da questão de autoconhecimento, além da questão de disciplina, dessa quebra de crenças também que eu falei para vocês, outro benefício que eu tive também que foi muito importante foi achar mentores que eu não teria acesso se não fosse por meio da leitura. A melhor forma de você saber qual caminho você quer seguir é entendendo e escutando pessoas que já seguiram caminhos que você quer seguir e escutando delas quais foram os erros e também quais foram as mudanças que elas fariam nesses caminhos. Basicamente é você ter um mentor que já tem muita experiência te dando conselhos baseados nas experiências de vida que aquele mentor viveu. E a gente sabe que ter mentores é algo um pouco difícil. Mas quando você está lendo, você pode ter vários mentores. Inclusive esse livro aqui, ó, A Lei do Triunfo, do Napoleon Hill, é um livro que me ensinou muita coisa. E eu sei que tem muitas pessoas que têm um certo preconceito com Napoleon Hill e com essa parte de desenvolvimento pessoal. Mas galera, ler um livro desse daqui pode mudar uma vida. E eu não estou brincando, realmente pode mudar uma vida. Porque ele dá aqui inúmeros ensinamentos de coisas que você pode mudar na sua vida. E ler é algo que te causa muito impacto emocional, porque pode acontecer de você estar passando por uma fase, você lê um livro que está falando exatamente sobre essa fase que você está passando, e aí você tem aquele impacto de que, caramba, eu estou lendo algo que eu estou passando agora. E aí você tem uma reflexão, você tem um aprendizado a partir daquele livro. Eu digo isso, pessoal, porque isso já aconteceu muito comigo e eu tenho certeza que vai acontecer com você também. Outro livro, por exemplo, que me ensinou muito agora de literatura, que eu li esse ano, que é Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, ótimo livro, por sinal, em que ele fala muito sobre a questão do conflito de gerações, né? Ele também fala sobre um personagem que é niilista e começa a dar pontos de vista baseados no que vai acontecer com esse personagem conforme for desenvolvendo a história. E pessoal, esse livro também me trouxe muitos aprendizados e muitas reflexões. Um livro de literatura, um romance russo de não sei quantos anos atrás, que uma pessoa pode ver assim e pode pensar, pô, que besteira, um livro, um romance de não sei quantos anos atrás, né? Mas, cara, se você ler isso com a mente aberta e você também prestar atenção nos detalhes, isso vai causar reflexões em você que, mesmo que não seja diretamente as reflexões que o autor quer causar, isso vai desenvolver outras áreas e você vai pensar na sua vida de forma geral. Inclusive, outro livro também que me causou muito isso foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Porque ele conta a história do Brás Cubas e ele fala tudo que ele passou como um garoto um pouco mimado, né? Um garoto que tinha tudo que ele queria e ficou preso em um caminho que, na verdade, nem ele sabia se ele queria seguir. E aí ele foi perdendo o tempo de vida dele, foi passando na frente dos olhos dele, e aí ele não conseguiu, de fato, ter uma vida boa. Acabou não tendo filhos, acabou não tendo uma esposa, e ele até fala isso no final do livro, né? Dizendo que não teve ninguém para passar o legado de miséria dele. Então, galera, esse é o tipo de livro que vai te causar uma reflexão que pode mudar a sua vida também. Galera, hoje em dia, eu não tô mais lendo só 10 páginas por dia, eu já tô lendo 20 páginas geralmente, né? Esse é algo que eu tenho enraizado na minha mente. Eu faço isso e hoje em dia eu gosto de fazer isso,
Porque você vai achar um livro que você vai gostar, pode ter certeza, e aí você vai começar a desenvolver o hábito, e aí você vai acabar vendo prazer nesse hábito, né? No começo, geralmente, você não vê muito, assunto pra vocês, mas quando você achar o livro certo, no momento certo, aí você vai começar a realmente ter gosto pela leitura, ter gosto pelo hábito. Inclusive, eu vou deixar aqui um vídeo no card que eu comento um pouco sobre os erros que eu tive para desenvolver esse hábito. E aí você dá uma olhada lá no vídeo para que você não cometa esses erros que eu cometi também. Pessoal, tô tentando voltar a postar alguns vídeos. Eu não vou conseguir fazer um vídeo por semana, porque como eu falei pra vocês, hoje em dia eu empreendo, eu tô em 2 projetos, e isso aqui é mais como um hobby meu mesmo. Eu gosto de conversar sobre isso, eu gosto de leitura, eu gosto também de YouTube, mas eu vou tentar trazer sempre as leituras que eu tô fazendo, trazer também dicas como essa. Eu vi muita gente que comentou dizendo que gosta bastante, né, que também sente falta desse tipo de conteúdo. Eu também sinto, e é por isso até que eu comecei a gravar os vídeos. Mas deixa aí seu comentário, conta um pouco da sua história, se você já tem o hábito da leitura, se você não tem, por que você não tem. Também se você quiser me fazer indicações de livros, pode deixar no comentário, porque eu tô sempre dando uma olhada. Inclusive eu já li vários livros esse ano que foram indicações dos comentários. É isso, pessoal, e até o próximo vídeo.